Graças a Deus, Ele nos concede uma vez mais esse nosso tempo para, em adoração, em louvores, estarmos prestando culto ao Senhor, cultuá-lo. A Bíblia nos ensina que Deus deve ser adorado. Nós nos entregamos a adorá-lo quando nos reunimos para cultuá-lo. Deve ser adorado em espírito e em verdade. Deus é espírito e verdade e deve ser adorado desta maneira. O Salmo 118, versículo 24, destaca, acentua o salmista neste trecho da palavra de Deus, dizendo que o dia de hoje, tanto quanto fora o dia de ontem, este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemos nele. Este dia, para nós aqui na igreja, além de ser o dia que o Senhor fez, e nós devemos nos alegrar e regozijar no Senhor, é também o dia em que Deus concede a minha irmã Fátima mais um ano de vida. Hein? Ficando mais velha hoje, fazendo aniversário. Ela é do mesmo mês que a irmã Inês é de Ribeirão Preto, que por sinal vai completar anos de vida na próxima quarta-feira. A irmã Inês sempre fica muito animada que alguém aqui da nossa família vá até Ribeirão estar com ela nesse momento tão singular da vida dela, ganhando mais um ano de vida. Até porque quando a dona Célia faz aniversário, ela tem como propósito, objetivo vir. E esse ano veio ela e o esposo. E deu certo da dona Célia ter que indo viajar, saindo na quinta-feira de Ribeirão no início da noite, pode então ir para Ribeirão de manhã e almoçar com a irmã Inês. E ela já leva de mim para a irmã Inês um abraço, né? Ela me representará lá no lar da irmã Inês. E também nós temos orado pela família, irmã Inês e o irmão Eurípides, nesse momento agora da saúde um tanto fragilizada, precisa das nossas orações. Muito bem, eu vou convidá-lo, reunindo o nosso tempo, 2 Timóteo capítulo 4, nós estamos estudando sobre este assunto apresentado pela palavra de Deus, os galardões, as coroas. Partimos desse assunto quando Paulo, no capítulo 2 da carta aos Tessalonicenses, termina aquele capítulo 2 mostrando não apenas a questão da vinda de Cristo, mas que aqueles convertidos eram para ele, Silas e Timóteo, a coroa da alegria deles. A coroa da alegria será dada ao ganhador de almas, pessoa que leva, pregando o Evangelho, pessoas ao conhecimento de Cristo como Senhor e Salvador. E essas pessoas vindo ao conhecimento de Cristo, tornar-se-ão no dia de Cristo, para aqueles por quem for alcançado o conhecimento de Jesus, a coroa da alegria destes que, como instrumentos, pregaram o Evangelho anunciado. Então há um prêmio, tá? Ganhar almas, levar pessoas ao conhecimento de Cristo, há uma coroa, a coroa da alegria, para a área do evangelismo, tá? Muito importante o seu envolvimento na vida cristã. A vida cristã é muito além daquilo que você poderia imaginar de vir para a igreja, cultuar, louvar, bendizer. Tem muito trabalho, há um envolvimento, e Paulo, na palavra de Deus, é uma demonstração real, viva, de uma vida de empreendimento, de dedicação, disposição em servir ao Senhor. Quando o seu dia começa, você está na ação de Deus para aquele dia. Não é possível que você encontre alguém para quem você deve manifestar o conhecimento
de que Jesus é o único e todo suficiente Salvador. E que, como eu fiz a pergunta essa semana para alguém com quem eu estava conversando, se você der o último suspiro, na menor fração de tempo possível, você tem certeza onde você estará na eternidade? E você vai perceber que muitas pessoas, não conhecerem Jesus como seu único e todo suficiente Salvador, não têm essa certeza. Vocês abriram a Bíblia lá em 2 Timóteo? Eu vou ler do 1 ao 18, fazendo esse contexto, e eu vou convidá-lo a se colocar em pé. É uma pena, porque agora lá em Moçambique já são quase 1 da manhã. Não é difícil para eles terem esta condição de acompanhar a nossa live. Um ou outro maluco, não é? Conversava ontem com alguém, depois da meia-noite, se bem que eu nem sei que horas, qual era o fuso horário da Nigéria nesse momento, mas há diferença. Em Moçambique está na nossa frente, já está na segunda-feira lá para eles. Mas tenho feito algumas amizades online. Pastor João Simone, João, meu xará, temos tido essa oportunidade de conversarmos. Capítulo 4, verso 1. Estou falando sobre a coroa da justiça para hoje à noite, o que significa amar a segunda vinda de Cristo. Conjuro, depois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, a sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, ando presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque ele é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Deus abençoe a porção lida da sua palavra aos nossos corações. Vamos orar
nesse momento. Deus bendito, Deus eterno, este momento do ensino, da pregação da palavra do Senhor. Oramos para que eu seja, como de fato deve ser, instrumento nas mãos do Senhor. Usa-me, Deus, capacita-me, como também com o nosso povo, com aqueles que também, pela transmissão, podem nos acompanhar, que estão desprovidos agora da condição de estarem na casa do Senhor. Ó Deus, Tu nos conheces, o Senhor é o Deus que nos sonda, e Pai, que tenhamos do Senhor a direção, vindo a Tua palavra de encontro mais profundo do nosso ser. Fala conosco, Senhor, que sejamos pela Tua palavra, a obra do Santo Espírito, despertados pelo Senhor. Nos dê, Deus, aquele despertamento que necessitamos, naquela expressão, desperta tu que dormes, que possamos nós aqui todos sermos despertados pelo Senhor. Fala conosco, Pai. Também clamamos e deixamos no altar do Senhor amados irmãos que estão enfermos, alguns já bem recuperados. Te louvamos pela melhora no quadro de saúde da irmã Cláudia, pela cirurgia das vistas que ela fez e agora pode ter uma melhor visão. E também, Senhor, irmã Teruco, parece que vão permanecer em São Paulo. Clamamos por eles, ó Deus, era o esposo. Também a Cristiane, ó Deus, lá em Araçatuba, que ela seja alcançada para Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Além da enfermidade que ela tem, lançamos essa necessidade diante do Senhor. Também o irmão Eurípides, Deus, derrama graça sobre ele, sobre a sua família. Por tudo damos graças e oramos no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Mesmo antes de que Jesus realizasse a obra de redenção na cruz do Calvário, e Ele por cada um de nós aqui derramasse o seu precioso sangue, para que através do sangue de Jesus Cristo, eu e você, crendo nele como Senhor e Salvador, fôssemos purificados dos nossos pecados. Então, mesmo antes da obra redentora de Cristo, numa comunicação muito íntima dele com os seus discípulos, falando a respeito daquilo que requeria um entendimento de plano de tempo futuro, ele levou aqueles discípulos a entenderem que na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. Se eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E estes mesmos discípulos que o Senhor Jesus acentuou, destacou, trouxe essa importante informação, estavam com ele no primeiro capítulo do livro de Atos. E depois da ordem dada a esses discípulos, quando eles estavam impressionados se porventura
seria implantado o reino a Israel, ele então deu-lhes a ordem do ide e pregar o evangelho a toda criatura. Eles receberiam a virtude do Espírito Santo e seriam feitos testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Estamos falando com eles, de repente, num momento determinado por Deus, Jesus começa a subir, ele é assunto aos céus, e dois varões, vestidos de branco, se apresentam. Varões galileus, por que estás olhando para o céu? Este Jesus que viste subir, há de vir, assim como para o céu o viste ir. E há tão evidente, tão clara, a promessa da segunda vinda, do segundo advento do Senhor Jesus Cristo. E ainda que alguns a tenham por tardia essa segunda vinda, entenda, 2 Pedro 3,8, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa. Ela tem um tempo exato em que ela vai se cumprir. Entusiasmos, a Bíblia em Hebreus 10:37, dizer-nos, informar-nos que apenas uma questão de um pouquinho de tempo, um pouquinho de tempo. Aí você lembra do garotinho, né? Querendo tomar café. Só um pouquinho, quer dizer, de uma xícara de café que ele poderia desejar para compensar o grande desejo daquele garotinho, não é? Um pouquinho, um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Mas o versículo 38 de Hebreus 10, mas o justo viverá pela fé, e se ele recusar ou recuar, minha alma, diz Deus, não tem prazer. Então há um desafio. Nós, na semana passada, desenvolvemos capítulo 4 de 2 Timóteo, exatamente no seu contexto, em que Paulo menciona a respeito já de um tempo tão certo, tão real, verdadeiro, da partida de Paulo. Capítulo 4 de 2 Timóteo, Paulo está encerrando, ele encerra aqui os seus escritos. Depois do capítulo 4 de 2 Timóteo, não há mais menção de carta nenhuma do apóstolo Paulo. É a última carta, o último capítulo. Paulo estava preso em Roma, numa prisão romana, na prisão chamada Marmetina, de onde em breve ele sairia para experimentar uma situação muito triste, deplorável. Ele seria cruelmente executado. Já o aguardava, estava aguardando este momento. O tempo da minha partida está próximo. E ele então, escrevendo para o seu filho na fé, a carta é escrita para Timóteo, e aqui ele tem um interesse, um desejo, porque está se sentindo sozinho, abandonado. Demas me desamparou, amando o presente século, diz aqui no versículo 10, foi para Tessalônica, Crescente está na Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Ele quer que Timóteo venha, traga João Marcos também,
vai dizer que é muito útil para o ministério. É impressionante agora essa maneira de Paulo referir-se a João Marcos. Está vivendo um momento que nós diríamos um tanto melancólico, um tanto triste, para um dos maiores pregadores do Evangelho de todos os tempos. Vem, Timóteo, vem ter comigo, depressa, quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, livros, pergaminhos, procura virar do inverno, e trazer a capa que Paulo usaria no inverno. E nós entendemos também que outros servos de Deus haviam experimentado momentos tão impressionantemente desafiadores, tristes, e a nossa compreensão que eu destaquei para você, nossa recompensa, não é agora aqui, não é antes de você dar o último suspiro que você vai receber a sua recompensa. A recompensa não é agora aqui. E nós entendemos, em meio a perguntas, como que estes homens permaneceram fiéis, perseveraram, homens que Hebreus 11:38 vai mencionar que dos quais o mundo não eram dignos, não era digno deles, homens vivendo sem nunca abandonar o sentimento de que mesmo em meio às adversidades, eles eram gente vencedora. Como eu disse semana passada, como Paulo mencionou em Romanos 8:37, mais do que vencedores. E aqui nós entendemos o tom de satisfação do apóstolo Paulo, nesse momento que ele está vivendo, aguardando a morte certa. Ele tem um tom de satisfação. Combati o bom combate, completei ou acabei a carreira, guardei a fé, permaneceu inabalável, firme, o que fez com que ele não desistisse, não viesse a desanimar em meio a toda a situação que pudesse contribuir, concorrer para isso. Exatamente o versículo 8: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então nós entendemos com Paulo aqui que há um prêmio, um galardão, uma coroa para aqueles que amarem a vinda do Senhor Jesus Cristo, a volta de Cristo. Na primeira carta, como nós temos visto, aos Tessalonicenses, em cada final de capítulo, encerra-se este final de capítulo, Paulo mencionando a promessa da vinda do Senhor Jesus Cristo. Os Tessalonicenses era divulgado como eles haviam convertido dos ídolos para adorar o Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. O capítulo 1, versículo 9 e 10 de 1 aos Tessalonicenses. E o capítulo 2, até onde nós chegamos estudando, ele vai falar da volta de Cristo, e que os Tessalonicenses eram a sua coroa de gozo e alegria diante do Senhor na sua vida. Quando todos nós comparecermos perante o tribunal de Cristo, quando seremos as nossas obras, não nós, mas as nossas obras serão avaliadas. Para o salvo,
para o homem e mulher de Deus, o que determina o seu destino na eternidade, porque eu tenho mencionado para você que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Depois dessa vida há uma eternidade. E Jesus Cristo, o próprio Jesus, nos evangelhos, ele falou sobre o céu, que é um lugar onde Deus está. Mas também Jesus falou sobre o inferno. Se ele falou sobre o céu, ele falou 13 vezes mais sobre o inferno. Um lugar de pranto, tormento, tribulação, chama, ranger de dentes. Um lugar que a pessoa que lá for, lá ficará por toda a eternidade. É o que a Bíblia ensina, através da pessoa do Senhor Jesus. Houve um momento na história da humanidade que se falava em crença, depois mudaram para uma questão de religiosidade, religião. Isso é da sua religião, é da sua religiosidade. Não, mas é uma questão da Bíblia, é uma questão bibliológica, é uma questão da palavra de Deus, que ela mesma testifica em Isaías 55, versículo 11, que não volta vazia, ela vai cumprir o propósito de Deus. Jesus falou sobre o céu, muito mais, ele falou sobre o inferno. Agora, para o homem e mulher de Deus, você e eu não iremos participar do julgamento do grande trono branco. Todos quanto estiverem colocados diante desse julgamento são pessoas que não há mais esperança. Apocalipse 20 fala sobre isso. Eu e você, já vindo ao conhecimento de Cristo como Senhor e Salvador, passamos pelo julgamento da cruz. Esse julgamento que Jesus tomou o meu e o seu lugar, tomando os nossos pecados, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A obra tem uma suficiência para não perder de vista nenhuma pessoa no planeta Terra. O nosso chamado mundo de mais de 7 bilhões de seres humanos, nasceu mais alguns hoje, não é? Todo dia nasce, não sei quantos nascem, mas um número inumerável, não é? A obra de Cristo, não apenas nesse momento que nós estamos vivendo, mas por todos os tempos. A cada 100 anos, uma geração se foi, outra geração está surgindo. E a obra de Cristo tem essa suficiência. Porém, a eficiência não alcançará todos, infelizmente, porque nem todos creem em Jesus como seu único e todo suficiente Salvador.
É o maior milagre. É um milagre quando alguém entende por que tal pessoa deve vir a Cristo, invocá-lo como Senhor e Salvador, entendendo que é um miserável pecador que não pode salvar-se a si mesmo, precisa de um Salvador. E o Salvador não é a religião. A religião não pode salvar, a religião não morreu na cruz, a religião não derramou seu precioso sangue, a religião não tinha condições, não tem condições para salvar absolutamente ninguém. Hebreus 7:25, portanto pode salvar perfeitamente todos que se chegam a Ele. Ele é o supremo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O sacrifício dele na cruz, de uma vez por toda, cumpriu o que ano a ano o sumo sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos. Tanto é que quando Jesus bradou na cruz do Calvário, está consumado, rendendo o Espírito ao Senhor, o lugar santo para o lugar santíssimo, aquela cortina rasgou de alto a baixo. Agora acesso direto ao trono de Deus, através do mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Nosso julgamento das obras, se você vai ou não receber a coroa da justiça, aí você deve desenvolver no viver cristão uma compreensão que vai te levar a amar a segunda vinda de Cristo, porque envolve a sua e a minha vida também, diz respeito a acontecimentos que nos envolvem com este Jesus que está voltando. Não é verdade? Iremos experimentar acontecimentos para esse momento maravilhosos, e devemos ter o nosso olhar voltado para a volta do Senhor. As pessoas que amam a vinda de Jesus, é um assunto tão terno. O que significa amar a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo? Cara, você hoje à noite entender isso de uma maneira muito simples. Amar a segunda vinda de Cristo tem a ver com desejo, desejar. Porque desejar é algo interessante. Já desejou algo? Já desejou alcançar tal objetivo? Desejou comprar um eletrodoméstico? Aquilo envolve todo o seu ser. Como aquela pessoa que deseja adquirir, por exemplo, um imóvel, casa própria, ou aquela que deseja, num relacionamento com alguém, casar. Imaginou algo assim? Amar a vinda de Cristo é amar a presença de Jesus. O dia em que nós iremos vê-lo face a face, olho nos olhos. Você já imaginou? É interessante para nós aqui que aquela pessoa que a gente só conhece por vídeo, por uma imagem televisiva ou de uma gravação, coisa assim, é interessante quando você fica frente a frente com a pessoa, não é? Aqui em Barreto eu vejo muito mais a prefeita por vídeo, pela rede social, do que pessoalmente. Não é assim com você?
né? Aí ontem a gente estava na reunião lá, ela estava presente, né? Porque você vê mais por vídeo, igual você pode ter um contato pessoal. Eu fico imaginando o dia que Deus me dê a graça, se for da vontade dele, me conceder tal privilégio, e eu, por exemplo, puder conhecer o continente africano. Eu digo continente africano, até por sinal, porque eu estou fazendo amizade com o pessoal lá, e aí você conhece por imagem apenas. Imagina você pessoalmente. Toda a informação que nós temos sobre Jesus está na palavra aqui, tá? Eu e você não tivemos o privilégio que Pedro teve, que os apóstolos tiveram, que um grupo inumerável de pessoas teve, de estar com Jesus. Imagine, João até chegava a tirar um momento tão terno, deitado no colo de Jesus. Nós não tivemos esse privilégio. Pedro, então, vendo Jesus caminhar por cima das águas, ele querendo também caminhar, Jesus falou: vem, ele foi. Só não foi mais porque ele teve medo, vendo as ondas. E foi um homem de pouca fé, porque Jesus assim procedeu para com ele, teve que socorrê-lo. Que força tem Jesus, né? Andando por cima das águas, em cima das águas ele pegou Pedro assim, né? Você nunca vai presenciar um salva-vida andando em cima das águas e de cima das águas salvando alguém, né? Mas Jesus fez isso com Pedro. Que experiência Pedro tivera, e a gente lê aqui na palavra. Eu creio, irmãos, tenho certeza que na convicção do Espírito Santo também você crê. De vez em quando eu paro, começo a meditar, todo olho verá, nós veremos Jesus, amém? Nós iremos ver Jesus. Interessante que agora ele também nos vê, ele nos vê, ele sabe quem é você, quem sou eu, ele sabe. O Salmo 139 é: o Senhor, tu me sondaste, me conheces, tu conheces meu sentar, meu levantar, de longe entendes meu pensamento, cercas o meu andar, o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tu me conheces. Deus nos conhece. Jesus é Deus, o Deus Filho. Já imaginou quando alguém olha para você assim, fica te olhando assim, te observando? Já dá uma coisa estranha na gente quando alguém está fitando a gente assim de cima e embaixo, né, irmão? Está te olhando assim. O que será que essa pessoa está tentando considerar a meu respeito? Uns olham assim: aquele ali é o Felipe. É o Felipe. Ou então alguém olha para você assim: conhece essa pessoa de algum lugar. Às vezes não conhece, não. Pode fazer igual eu fiz aquela vez, né? Vi o rapaz, olhei e falei assim: gente, olha, eu te conheço de algum lugar. Aí quando ele se apresentou, caiu a ficha. Nunca tinha visto tal pessoa, a não ser pela televisão, mas em algum lugar eu tinha visto tal pessoa. E aí então, o momento de estar vendo pessoalmente. Amar a vida de Cristo significa amar a presença de Jesus. Suponhamos que certa pessoa a quem você ama esteja viajando. Então você recebe uma carta dizendo que ela em breve estará voltando, em breve estará de volta. Não sabe exatamente o dia que vai chegar, nem a hora, mas será logo. Você pode ter certeza que em breve tal pessoa que está viajando, que você deseja, que você ama,
vai estar com você. O que acontece com o seu coração? O seu coração passa a desejar que isto aconteça logo. Você não vê a hora de encontrar com a pessoa que você ama. Eu já passei por essa experiência, irmãos. Não uma, duas, três, não, 2 vezes. Eu lembro de 6 de setembro. Eu fiquei na segunda, na terça e na quarta. Vai chegar, Dona Célia vai chegar. Primeira vez vindo a Barretos. Nunca tinha chegado nessa cidade. Só de nome ela conhecia. E aí, preparei tudo naquela preparação. Agora está chegando a hora. O coração começa até a bater mais acelerado. E a hora que quando chegou na rodoviária, eu lá com a minha máquina fotográfica, né, querendo fotografar, registrar o momento, e um mundaréu de fotos. Foi 6, 7 até 10. No dia 11 ela retornou para Araçatuá. Era um momento triste, né? O retorno. E aproveitamos no máximo o tempo que tínhamos, indo para os lugares, Parrilha, Alberto Moreira, a Avenida Araçatuba, para conhecer que tinha uma avenida aqui com o nome da cidade dela, vários lugares. Coração, naturalmente, passa a desejar que isso aconteça logo. E se você realmente ama essa pessoa, a sua vida, em grande parte, será determinada pelo pensamento que essa pessoa está para chegar. Está chegando. Você não sabe a hora, você não sabe o dia. O tempo que todo você vai estar fazendo o quê? Preparativos. Você vai fazer preparativos. Já viu aquele casal aguardando a chegada do primeiro filho ou do filho desejado? Quando a mulher está gestante, são 9 meses, não é? Todo o tempo está fazendo preparativo. E quanto mais avança o tempo, mais perto fica, mais os preparativos. Ainda mais hoje, não é? Com os exames que tem, prepara o quarto. A igreja faz para a gestante chá de bebê. É muito impressionante o momento, as irmãs, e enfim, você conhece sobre isso? E aí nasce a criança. Você fez separativos. Aquilo envolveu o seu ser, envolveu o histórico da sua vida em relação a este fato. Mas suponhamos que essa pessoa que você ama seja o seu noivo ou a sua noiva. Uma jovem noiva estava em São Paulo e ela precisava viajar para o Nordeste, onde deveria se casar, mas parte dos trabalhadores dos aeroportos estava em greve e por conta dos atrasos nos voos, ela estava muito aflita. Por outro lado, onde é que estava o noivo dela? Lá em Brasília, enfrentando exatamente o mesmo tipo de percalço, de dificuldade, de contratempo para viajar, por causa do mesmo problema. Os dois estavam o quê? Aflitos, porque amando um ao outro e desejando se casar, corria o risco de ter o seu casamento adiado. Agora eu te pergunto para você, o que a igreja é de Jesus? O que a igreja é de Jesus? A igreja ama a vida do Senhor porque a igreja é a noiva dele. Não é assim que a Bíblia nos ensina? A igreja é a noiva de Jesus. E vamos lá para Efésios capítulo 5, versículo 25 a 32. Efésios 5, 25 a 32. Efésios 5. Nossa, aquele relógio aí está correndo, hein? Não está sendo meu amigo não, hein? Correu muito. Efésios 5. Efésios 5.
de 25 a 32. Diz a palavra de Deus aqui: vós maridos, esse é o versículo preferido da minha esposa, não é? Amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavar da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Versículo 29: porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Grande é este mistério. Que mistério? Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. A igreja é a noiva de Cristo. As bodas do Cordeiro é um evento que vai acontecer no primeiro estágio da vinda de Cristo, quando ele vem nas nuvens e ocorre o arrebatamento. Em seguida nós teremos as bodas do Cordeiro, julgamento das obras, nesse primeiro estágio da vinda do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus, ela vai sentir-se amada por Ele, deve sentir-se amada, e por isso que também o ama. Então amar a vinda de Cristo envolve desejar a presença de Jesus. Podemos ilustrar o amor que a igreja tem para com Jesus com o amor que a esposa deve ter para o esposo para a esposa. Isso é visto no livro dos Cânticos de Salomão, Cantares de Salomão. É um livro que apresenta o romance da esposa para o esposo, que é uma ilustração, é uma metáfora da igreja para Cristo. Lá diz, a noiva diz, no livro dos Cânticos: eu sou do meu amado e ele é meu. O meu amado tem saudade de mim. Venha, ó meu amado, pois desfaleço de amor. A igreja amando o Senhor Jesus Cristo. Assim a igreja, o povo de Deus, aguardando a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando você pensa que está tão terrível, tão deplorável este mundo, a nossa esperança é alimentada. Aquele que nos ama breve virá. Linda aquela interpretação musical daquele grupo que já chegou em alguns lugares no continente africano. Não tardará, breve Jesus virá. Eu estou com esse breve de Jesus virá desde que eu tinha os meus 9 anos de idade. 11 anos então, um momento mais enfático daquela senhora distribuindo aqueles panfletos. Jesus está voltando. E cada dia se aproxima mais. Agora, em relação à coroa, em relação aos galardões, onde é que nós estamos? Quem vai determinar o que vai ser a eternidade para você. Vamos ainda mencionar o que você vai fazer com o galardão que você vai receber. Vou mencionar sobre isso. Mas há uma outra consideração que envolve amar a vinda do Senhor Jesus. Essa segunda consideração eu vou colocar na semana que vem. Uma segunda consideração que significa amar a vinda do Senhor Jesus. Nessa segunda consideração vai aparecer a palavra Maranata. A
uma palavra do aramaico que Paulo emprega num texto de um povo de língua grega, sem traduzir. Vamos entender por que Paulo não traduziu a palavra aramaica, maranata, e vamos ver a etimologia também dessa palavra. Mas há um ponto que eu vou tratar. Além de desejar que ele venha, amar envolve amar a presença dele. Se deseja a presença dele, sabe, aquele abraço na pessoa do Senhor Jesus. Gente, vai ser tão intenso que vai ter homem e mulher de Deus saltando, vibrando: é o meu Jesus, é o meu Senhor. E você vai dizer assim: foi pouco o tanto quanto eu tive de privilégio e oportunidade para Jesus investir a minha vida. Irmãos, é pouco o que nós estamos fazendo de reuniões nas quais estamos vindo, o tempo nosso de reunião, de comprometimento, de falar dele. Precisava ser mais ainda, porque é a bendita esperança que não deve enfraquecer-se no meu e no seu coração. Devemos acalentá-la, devemos vibrar sobre ela. Cedo venho, e comigo está o meu galardão, para dar a todos quanto me amam. Ele está vindo. A qualquer momento podemos escutar o sonido da trompeta. Eu passei, confesso para você, na segunda-feira eu estava já dizendo: Deus vai nos dar chuva. Eu publiquei vídeo sobre isso. Eu perguntava para a pessoa: está preparado para a chuva? E eu me lembro que quando a chuva chegou na sexta-feira à tarde, eu estava num lugar muito arborizado, e de repente eu estava caminhando com os cachorros, e de repente eu olhei para o céu, e o cenário era completamente diferente do que era uma hora antes. Não sei se você percebeu, na sexta-feira, depois das 16 horas, houve uma calmaria, o céu ficou bonito, tranquilo, mas às 18 horas, houve uma mudança repentina, e eu só percebi a mudança porque eu cheguei nesse lugar arborizado, e de repente a dona Cigarra disparou o alarme, parecendo um alarme de carro. Eu lembrei, ela está chamando a chuva. Que eu olho, eu disse para os meus cachorros: vamos já para casa, a chuva vai cair. E da graça de Deus, aquelas gotinhas lavaram o espaço. Depois veio um pouquinho mais pesado. Eu estava guardando desde segunda-feira, crendo que em algum momento, ainda um pouquinho de chuva viria. Já tinha passado por Guaíra, Rio Preto, deu um pouquinho para nós. Já sou grato por esse pouquinho. Virá mais. Amém? Essa semana vai ter mais. O tempo de Deus na maneira dele. Coloquemos-nos em pé. Estava também orando para que fosse uma chuva calma, serena e tranquila. Não é aquela música do grupo Logos? Calmo, sereno e tranquilo. Vocês viram lá a Flórida, né? A região da Flórida sendo devastada pelo furacão Milton. Tem uma colega que mora lá, um casal de conhecidos que moram na Flórida, não na área, no local por onde o furacão estaria passando. A dona Monique e o Rodrigo moram lá. Moravam aqui no Barretos 2. É a vida lá. Eu os conheci no Barretos 2, e de repente, sem que ninguém soubesse, no momento seguinte, estavam morando com os 2 filhos
nos Estados Unidos. Foram para lá. Conhecidos, tá vendo? Um outro colega meu, conversando esse dia com ele, está em Portugal. E outros conhecidos. Daqui a pouco a gente vai somando conhecidos espalhados pelo mundo, não é? Timor-Leste, tem a Carla Regina, que vive na maior descrição possível, por causa do regime que é lá. Ok? Vamos ficar animados com a sua vida cristã. Vamos tirar um pouquinho os olhos da terra. Aqui é passageiro, irmãos. Já pensou nas mansões celestiais? A Bíblia nos recomenda o Senhor Jesus ajuntar tesouro do céu. Não fica muito preocupado em acumular riqueza aqui, não. Vou colocar os nossos olhos na eternidade. O que será a eternidade para você, já que você está indo para o céu? Está definido o lugar para você. O Evangelho é para a pessoa ter certeza. Olha, eu entreguei o Evangelho, pelo qual sou salvo, se me tiver tal como eu entreguei. Vamos orar nesse momento. Eterno Deus e Pai Celestial, que cada vez mais possamos ter nosso ânimo, a nossa alegria, o nosso entusiasmo. Nosso Senhor Jesus não é um relato sobre Ele de ficção. É real, é verdadeiro. Essa bendita esperança, ó Deus bendito, nos dê a compreensão que precisamos, que vai desafiar o nosso viver nesse tempo chamado de vida cristã, no viver físico. Abençoa a tua igreja, ó Deus, o teu povo. Obrigado, Pai, pela maneira como o Senhor tem cuidado, nos dando o alimento que precisamos, a palavra falando conosco, nos desafiando, que possamos ter uma vida mais dedicada ao Senhor. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados de negligência, descuido, de relaxo espiritual, que possamos experimentar o avivamento, o despertamento que vem do Senhor. Pai bendito e eterno, oramos no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.